Feche os olhos por um instante e imagine que o tempo parou, que o mundo ao seu redor se calou, como num entardecer antigo, onde tudo respira mais devagar. Imagine que nesse silêncio, algo muito íntimo, quase esquecido, começa a emergir do fundo da sua alma. Uma lembrança suave de quem você era antes de tantas dores, antes de tantos nãos, antes do medo. Talvez seja só uma intuição sussurrando. Ou talvez seja a própria vida perguntando: você ainda acredita? A verdade é que muitos de nós carregam essa pergunta sem resposta. Uma sensação invisível de impotência diante da vida. Um vazio silencioso que aparece quando tudo parece estagnado. Você já tentou mudar, já fez afirmações, visualizações, orações, e mesmo assim, sente que algo ainda está bloqueado por dentro, como se existisse uma muralha entre o que você deseja e o que realmente acontece. Uma muralha feita não de tijolos, mas de memórias emocionais. Programações inconscientes que seu corpo carrega há anos. Bruce Lipton, cientista e pesquisador da epigenética, nos mostra que nossas crenças mais profundas, aquelas que não falamos, mas sentimos, moldam o comportamento das nossas células. Não é o que você diz com a boca que muda sua realidade, é o que vibra silenciosamente dentro do seu campo interior. E é por isso que esse vídeo não vai te pedir para acreditar em milagres, vai te convidar para algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Um pequeno ato de fé. Não uma fé cega, mas uma fé sentida. Um gesto interno, um movimento quase invisível que toca o lugar certo, como quem encontra uma chave esquecida. Joe Dispenza complementa esse entendimento ao explicar que o corpo é um campo eletromagnético em constante diálogo com o universo, e que quando intenção e emoção se alinham, algo se reorganiza ao nosso redor. Um pequeno ato de fé é, então, como acender uma sinapse adormecida. É como criar uma nova ponte dentro do cérebro, onde antes só existiam ruínas. É o início de uma nova estrada entre o que se deseja e o que se manifesta. Esse vídeo é sobre isso, sobre reencontrar o ponto de partida, sobre reaprender a confiar, sobre lembrar que você não está sozinho e que sim, ainda há tempo. Tempo de abrir essa porta, tempo de resgatar sua vibração mais sagrada. E tudo pode começar com um gesto tão pequeno que quase ninguém verá, mas o universo vai sentir. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se seu coração sentiu esse chamado silencioso, inscreva-se no canal agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja cansado de procurar milagres fora e precise reencontrar essa ponte por dentro. Juntos, podemos criar um campo de cura, um espaço onde a fé não é um esforço, é uma presença. Há um tipo de fé que parece bonita por fora, mas não toca nada por dentro. Uma fé que repete frases como mantras automáticos. Eu confio, eu entrego, eu acredito. Mas o corpo não acredita. O coração permanece em alerta. Os ombros seguem tensos e por dentro algo sussurra. Não é verdade. Essa é a fé performática, uma fé de superfície, e sem perceber, muitos de nós caímos nessa armadilha, tentando convencer o universo com palavras que não convencem nem a nós mesmos. Bruce Lipton nos ensina que nossas células não escutam o que dizemos, elas sentem o que somos. Quando você repete uma afirmação sem presença emocional, seu corpo percebe a desconexão. E o sistema límbico, aquele que armazena memórias emocionais, continua operando no piloto automático do medo, da defesa, da dor. É como se o inconsciente dissesse: não importa o que você fala, eu ainda não me sinto seguro. E é aí que o ciclo se repete, porque enquanto o corpo estiver em estado de alerta, ele não permite a cura, não permite o novo, não permite o milagre. A tensão que carregamos por medo de mostrar fragilidade impede que a fé real floresça, porque fé verdadeira exige vulnerabilidade, exige presença, exige silêncio.
Agora, experimente algo diferente. Feche os olhos por alguns segundos, respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. Permita que seu corpo relaxe, mesmo que um pouco. E só depois disso pense: hoje eu escolho confiar. Mas não pense com a mente, pense com o corpo. Sinta essa frase como um gesto interno, como se sua alma estivesse fazendo uma reverência silenciosa diante da vida. Imagine uma flor brotando sozinha no meio do campo. Ela não grita, não se justifica, não precisa provar nada. Ela apenas floresce, porque sente que é o tempo certo. A fé real é assim. Não faz barulho, não busca aplausos, apenas brota, quando o solo interno está pronto. Às vezes, o que bloqueia o milagre não é a dúvida, é a pressa. A ansiedade sutil que surge logo após o gesto de fé, como se o coração perguntasse: e agora? Vai acontecer quando? Esse tipo de expectativa, mesmo disfarçada de confiança, contamina o campo da manifestação, porque a pressa nasce do medo. Medo de que não dê certo, medo de esperar em vão, medo de acreditar de novo e se decepcionar outra vez. Bruce Lipton nos lembra que cada crença nova precisa de tempo para se instalar. O corpo humano funciona como uma comunidade celular e cada célula precisa votar a favor da mudança. Não basta decidir com a mente. É preciso que todo o seu sistema se sinta seguro com essa nova realidade. E isso não acontece de um dia para o outro. A fé exige ritmo, não urgência. Talvez você tenha vivido isso. Faz uma oração sincera à noite e já acorda no dia seguinte procurando sinais, resultados, provas. Mas o milagre não funciona assim. Ele não nasce da cobrança. Ele germina no silêncio, na entrega, no tempo da terra. Experimente outro caminho. Após seu pequeno ato de fé, seja um pensamento, uma palavra, um gesto simbólico, escolha observar por 7 dias. Apenas observar. Nada mais. Perceba se um sonho diferente aparece, se um pensamento novo surge, se alguém diz algo que ressoa, se a vida sussurra em pequenos detalhes. Pense nisso como uma onda crescente. Você lança a pedra no lago, mas não controla o tempo das ondulações. Elas virão. Sempre vêm. Se você não sufocar o fluxo com pressa, ele se revela. É como contemplar uma vela acesa num quarto escuro. Se tentar forçar a chama, ela se apaga. Mas se você apenas olhar, ela dança e ilumina tudo. Muitas vezes, o que impede o milagre não é a falta de intenção, mas o conflito silencioso entre o que se deseja e o que se vibra. Por fora você diz: eu confio, eu mereço. Mas por dentro, a vibração ainda carrega medo, dúvida, vergonha. E o universo não responde às palavras. Ele responde à coerência. Bruce Lipton nos mostra que a biologia da transformação só se ativa quando mente e corpo entram em harmonia. Quando a emoção que você sente sustenta o pensamento que você emite. Sem essa coerência, o campo energético que poderia atrair uma nova realidade permanece desalinhado, fragmentado, hesitante. É como tentar tocar uma música com um instrumento desafinado. A intenção está ali, mas o som sai distorcido. E o pior é que, muitas vezes, isso acontece de forma inconsciente. Você acredita que está fazendo tudo certo, mas seu corpo ainda carrega a memória do trauma, a rigidez da defesa, a vibração do não mereço. Por isso, antes de qualquer ato de fé, pare por um instante. Pergunte-se com honestidade gentil, de 1 a 10, quanto eu realmente confio agora? Sinta a resposta no corpo, sem julgamento, apenas observe. Se a resposta for baixa, não se force a acreditar. Apenas abrace esse ponto onde você está. Faça um pequeno gesto de autoempatia. Pode ser um alongamento suave dos braços, um toque consciente no peito, uma respiração lenta, algo que diga ao seu sistema: está tudo bem, eu estou aqui. Isso por si só já começa a mudar sua frequência. Já começa a afinar o violino interior.
A fé verdadeira só floresce em solo fértil. E o solo fértil é o corpo em estado de presença. Quando a vibração da alma encontra repouso no corpo, o milagre deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um convite. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a fé também pode ser treinada, não como uma obrigação, nem como um esforço forçado, mas como um caminho suave e repetido que vai abrindo novas trilhas dentro do seu cérebro, como a água que, ao passar todos os dias pelo mesmo lugar, escava uma nova curva no rio. Bruce Lipton explica que nossas crenças, quando verdadeiramente sentidas, criam sinapses novas, pontes reais entre neurônios. Isso significa que cada ato de fé, quando feito com presença, se torna um gatilho neuroplástico, um código que reescreve caminhos invisíveis e altera o modo como sua biologia responde ao mundo. A transformação espiritual é também uma transformação neurológica. Cada vez que você escolhe confiar mesmo sentindo medo, cada vez que você escolhe agradecer mesmo diante do vazio, você não está apenas mudando o seu pensamento. Você está criando novas rotas internas, está ensinando o seu cérebro a acreditar de novo, a abrir espaço para o invisível agir. Por isso, aqui vai uma prática simples, mas profunda. Pegue um papel, escreva com calma. Hoje escolho este ato de fé e complete com o gesto que vier do coração. Pode ser uma entrega, pode ser um pedido, pode ser apenas um sim silencioso. Guarde esse papel perto de você. Leia todos os dias, relembre, reescreva. Reencene essa escolha com o corpo, com a respiração, com a alma. Faça isso por 21 dias. Observe o que muda. Às vezes, a mudança será sutil, um sonho, uma intuição, uma sensação de leveza que antes não estava ali. Outras vezes, será como uma janela se abrindo. O importante é que, a cada dia, seu cérebro estará aprendendo a confiar. Seu sistema estará criando uma nova estrada entre o desejo e a manifestação. Porque é assim que o invisível age, não com explosões, mas com pequenos passos consistentes que de repente viram caminho. Alguns anos atrás, uma mulher, já cansada de tentar de tudo, terapias, cursos, visualizações, sentia que nada realmente mudava. Sua vida financeira estava parada, sua criatividade esgotada e sua fé quase silenciosa. Mas algo dentro dela ainda respirava, algo pequeno, quase imperceptível. Então, ela decidiu fazer um gesto que parecia banal, até infantil. Separou 10 reais por ano e colocou dentro de um pote de vidro. Chamou esse pote de Pote do Amor. Ela não fez isso esperando retorno, não pediu nada em troca. Apenas desejou que aquele gesto fosse um sinal íntimo para o universo. Um sinal de que ela ainda acreditava, mesmo que pouco, mesmo que com medo, mesmo sem garantias. Com o tempo, algo mudou. Não de forma dramática, não como uma sorte repentina, mas como uma sincronicidade que dança devagar. Um e-mail inesperado chegou com uma proposta. Uma conversa aleatória trouxe uma ideia nova. Uma lembrança antiga virou inspiração. E quase sem perceber, ela começou a se sentir viva de novo, criativa de novo, conectada de novo. Não foi o dinheiro, não foi o pote, foi o gesto, foi a intenção, foi a energia por trás daquele pequeno ato que reorganizou algo no seu campo. Como se o universo tivesse sentido aquele sim tímido, mas verdadeiro. E a partir dali, tudo começou a responder diferente. Essa história não é sobre fórmula, nem sobre superstição. É sobre linguagem simbólica. É sobre mostrar, com ações pequenas, que você está disposto a abrir espaço, que você está presente e que, mesmo sem ver ainda, você já começou a caminhar. O milagre não é o que chega. O milagre é o que se acende em você quando você diz: eu ainda escolho confiar. Talvez você tenha chegado até aqui esperando um segredo, um método, uma resposta pronta.
Mas o que você encontrou foi algo ainda mais sutil, uma lembrança. A lembrança de que o poder não está lá fora, está dentro, na forma como você escolhe sentir, na forma como você escolhe respirar, na forma como você escolhe confiar, mesmo sem certezas. Bruce Lipton nos mostrou que as crenças moldam a biologia, que a maneira como você sente, pensa e se relaciona consigo mesmo pode alterar o comportamento das suas células. Joe Dispenza nos revelou que seu campo eletromagnético responde à coerência interior, não ao desejo isolado, mas à presença verdadeira. O que isso quer dizer? Que o milagre não é mágico, ele é científico, espiritual, profundo, ele é resposta. Resposta ao que você vibra quando ninguém está olhando. Um pequeno ato de fé, então, não é uma tentativa desesperada de mudar o mundo. É uma reverência silenciosa que muda você. E, ao mudar você, muda tudo. Porque quando você muda por dentro, o universo responde por fora. E esse gesto não precisa ser grande, nem perfeito. Ele só precisa ser real. Um bilhete escrito com o coração. Uma oração sussurrada antes de dormir. Um sim sutil dito à vida, mesmo depois de tanto não. O tempo do milagre não é o tempo do relógio, é o tempo da alma, e a alma não corre. Ela escuta, ela espera, ela floresce no instante certo. Então eu te convido agora, com toda a delicadeza do mundo, a se perguntar: qual é esse pequeno ato de fé que ressoa comigo hoje? Talvez você não tenha a resposta agora. Tudo bem? Apenas deixe a pergunta ecoar. Permita que ela encontre morada dentro de você. E se essa mensagem tocou algo em seu coração, se te trouxe silêncio, clareza ou um novo suspiro, compartilhe com quem precisa, com quem sente, com quem está pronto para acender essa pequena chama interior. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada com a gente. E lembre-se, até o menor dos gestos, quando feito com verdade, pode iluminar uma vida inteira. Como um fósforo aceso em uma caverna escura, a luz é pequena, mas revela tudo. Danke por estar aqui.